Glória a Deus. Quantos estão animados aí para essa série de mensagens? Para ser sacudido na sua fé? Então aproveita e já dá uma sacudida em quem está do lado e fala, não dorme não. Hoje vou ter o privilégio de trazer palavra novamente. Em virtude do pastor estar aqui, né? Apesar dele estar aqui, ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez, rápida. Mas ele está aqui. Claro. Aproveitar, vamos aplaudir o pessoal do voo que está servindo hoje também. Como eu falei, o pastor está se recuperando. Enquanto isso, eu dei o meu melhor, o meu visual, para tentar chegar à altura, mas o pastor é muito estiloso, ele veio aqui para fiscalizar. Gente, só complementando, acho que tem um aviso das arrecadações que a gente está fazendo para o Rio Grande do Sul. Nós não estamos recebendo, nesse momento, doações de água, por conta de alguns desafios que implicam na logística de enviar esse tipo de suprimento lá para a região nesse momento. Então, se você tem qualquer outro tipo de suprimento para ofertar e para doar, nós estamos recebendo, mas nesse momento nós não estamos conseguindo fazer transporte de água. Então, só reforçando esse aviso aí para vocês. Gente, quem está animado aí? Quem veio descansado? Que conseguiu descansar um pouquinho? Eu confesso que eu consegui descansar um pouquinho hoje à tarde. Mas eu estou muito animado porque de manhã foi muito especial o que Deus falou conosco. E eu creio que Deus vai chacoalhar a gente como igreja ao longo dessas próximas semanas, onde a gente vai falar desse assunto, absurda fé. É um chamado para nós como pessoas, como igreja, para nós vivemos um nível mais profundo de experiência em depender e confiar mais daquilo que o Senhor tem nos direcionado para viver. Então, eu quero desafiar você ao longo dessas próximas semanas a você abrir o seu coração, a não só vir e participar de um culto como um evento, mas você absorver a mensagem que é despejada daqui para as nossas vidas, para que você possa praticar e você viver intensamente essas coisas. Amém? Quem está comigo aí? Amém. Abre a sua Bíblia. Vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz de manhã. Abre a sua Bíblia em Gênesis 1. O primeiro versículo da Bíblia é muito curioso porque ele fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então repete comigo assim bem alto, disse Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, disse Deus, haja luz. Disse Deus, fala para outra pessoa. Boa. Você pode acreditar comigo, olhando para o que está escrito aqui, que Deus fala? Você pode acreditar que existe algo mais absurdo do que nós percebermos um Deus que tem desejo, intenção de manifestar a sua voz e falar comigo e com você? O que eu quero traduzir nessa primeira mensagem de introdução à série e também inaugurar um assunto aqui que nós vamos falar, é que talvez o que nós criamos expectativas sobre uma fé absurda é que Deus de fato pode fazer coisas absurdas. Ele pode se mover, e não só pode, como Ele se moveu quando Jesus veio na nossa direção e habitou entre nós, andou entre nós. Jesus andava no meio do absurdo, Ele andava e era um absurdo o que Ele falava e o que Ele fazia. Mas não existe nada mais absurdo de nós pensarmos que Deus,
que estava sentado, excelso, único, num trono celestial, desejar habitar entre nós por meio da sua palavra. Ele enviou o verbo vivo até nós, ele falou e trouxe forma a todas as coisas, ele manifestou Cristo, a palavra encarnada. Deus quer falar comigo e com você. Isso deve produzir em nós um certo ciricutico, um negócio que deixa a gente fora do normal. Porque Deus quer se comunicar comigo e com você. Quem está comigo aí está entendendo, porque você é doido, não é? Então fala para a pessoa assim do seu lado, fala assim, isso é um absurdo. Quem falava isso mesmo era o Boris Casoy. Isso é um absurdo. Deus fala, meu irmão. Deus não está parado no céu, lá como um velhinho triste, chato, olhando e falando assim, nossa, que povo chato lá na terra. Não, Deus está interessado em falar e se comunicar, se revelar a nós, para que nós conheçamos mais do que os absurdos do que Ele pode fazer, que nós conheçamos o absurdo de quem Ele é. Quem está entendendo aí? Vai dando glória para eu saber que a gente está vivo. Aleluia. De fato, a fé em Deus é um absurdo. Mas não existe nada mais absurdo de nós conhecermos um Deus que fala. Um Deus que nos dá a sua palavra. Eu lembro uma vez que eu assisti um documentário do Luca Martini, faz um tempo já, onde ele estava fazendo uma abordagem de evangelismo num dos maiores eventos que existe de música alternativa na Europa, que chama Woodstock. E ele estava fazendo perguntas para as pessoas sobre o que mais impactava no aspecto espiritual, religioso das pessoas naquele lugar. E eram pessoas muito loucas, assim, bem diferentes. E ele começou a perguntar para a galera, tipo assim, o que você acha? Deus existe? Deus, ele é real? As pessoas falavam assim, pô, não, existe Deus, existe um ser, existe uma coisa. Existe sim, ele pode fazer coisas absurdas, ele pode sim fazer coisas extraordinárias. Mas a pergunta que mais chocava as pessoas é, você sabia que Deus fala? Aí as pessoas falam assim, não, Deus não fala. Deus é Deus. Ele está lá, separado da gente, mas não existe conexão, não existe nenhuma interação. Então, Deus não fala não. Aquilo que mais choca as pessoas é que eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, do lugar onde eu e você podemos nos relacionar com Ele, desenvolver uma vida de diálogo com o Senhor, o que mais choca esse mundo é saber que existem pessoas que falam com Deus. Eu lembro uma vez no meu trabalho, que eu normalmente falava, né, das minhas experiências no trabalho, quando eu trabalhava na agência, e aí, lembro que uma vez uma mulher me procurou, e falou assim, você fala com Deus, né? Eu falei, falo. E Ele te responde? Ele responde. Eu falei, como pode? Eu falei assim, se eu pedir para você falar com Ele, de uma coisa que eu estou passando no meu casamento, Ele vai responder? Eu falei, vai. Mas se você pedir também, se você falar, Ele também pode te responder. E a pessoa falou assim, você está brincando? Deus deseja se comunicar. Sim, Deus fala, e é por meio da palavra que céus e terra foram criados, por meio da palavra que o milagre da comunhão foi manifesto. Por meio da palavra, Deus está sustentando todas as coisas. Por meio da sua palavra, em João no capítulo 1 diz que Jesus é o Logos de Deus, é o verbo encarnado. E Ele estava no início de tudo criando todas as coisas com Deus. Ele é a manifestação da voz, da palavra de Deus. Quando Deus fala, Ele expressa o seu caráter, Ele expressa quem Ele é. E quando Deus fala, expressa as suas virtudes. Por isso, quando Deus fala conosco, nós vemos Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 19, no versículo 13, o João está percebendo na visão que ele está tendo do Cordeiro, e então ele percebe que Jesus, Ele é a manifestação da palavra. O texto diz que Ele é a palavra, o seu nome é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a palavra de Deus tem um nome? Jesus.
Todas as vezes que eu e você interagimos com a palavra, quem nós estamos conhecendo? Quem nós estamos conhecendo, gente? Todas as vezes que eu e você obedecemos a palavra, quem nós estamos sujeitando? Jesus. Quanto mais nós conhecemos, vivemos, dependemos e confiamos na palavra, mais nós estamos conectados, permanecendo em Jesus. Colossenses 1 diz que Jesus, o Cristo, é a imagem do Deus vivo. Então, quando eu e você estamos conhecendo a palavra, nós estamos vendo a imagem do Deus vivo. Ao conhecer a palavra, nós vemos. Você quer ter a visão de Deus? Leia a palavra. Não tem como eu e você enxergarmos Deus sem a palavra. Não tem como eu e você percebermos o absurdo de quem Deus é se nós não nos relacionamos com a palavra, que é Cristo. Em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É impossível nós edificarmos uma fé absurda sem nos relacionarmos com a palavra de Cristo. E eu preciso te dar uma boa e para alguns uma má notícia. Se você está querendo viver uma fé extraordinária e ver as coisas extraordinárias que Deus pode fazer, mas você abandonou a sua Bíblia, sinto te dizer que você está correndo atrás do vento. Sinto lhe dizer que se você não tem relacionamento com a leitura da palavra, você não tem relacionamento com Jesus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ao 3, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito por aquilo que é visível. Aqui em Hebreus diz que fé é uma certeza, mas também é uma prova. Ao mesmo tempo é uma convicção que nós temos de algo que esperamos, e ao mesmo tempo é uma testificação de coisas que não vemos. É absurdo. E quando nós olhamos para a galeria da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, que tem todos os exemplos aqui que o autor vai dar como homens e mulheres que nos inspiram, que são testemunhas de uma fé absurda. Quando nós olhamos, esses homens e mulheres viveram um nível de fé tão profundo que viram o que era invisível. Eles viram o que era invisível porque aprenderam a ouvir, confiar e depender da voz e da palavra de Deus. O ponto de Hebreus, capítulo 11, não é que aquela galeria da fé era de homens que viveram coisas absurdas somente, mas homens que ouviram, viram e conheceram um Deus absurdo. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Tem essa musiquinha no Kids, né? Alguma coisa assim. Noé, ele está na galeria da fé. Mas Noé, antes de fazer algo extraordinário, Noé andava e ouvia Deus. Abraão era alguém que falava com Deus como um amigo. Ei, amigo. Jacó era alguém que teve tanta relação com Deus, que discutiu, teve uma relação até de treta com Deus. Você consegue imaginar alguém que é tão próximo que tem esse nível de diálogo com o Senhor? Moisés ouviu Deus na sarça no Monte Horebe, ouviu Deus no Sinai, ouviu Deus na tenda do encontro. Ele falava com Deus como quem conversa face a face com um amigo. Davi era um homem que consultava a Deus a ponto de ser considerado segundo o seu coração.
Esses homens, outras mulheres e tantos profetas que estão em Hebreus no capítulo 11, com uma inspiração de fé absurda para nós, tinham um nível de conhecimento, dependência à voz de Deus. E olha o que o versículo 38 de Hebreus 11 diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas. No versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A gente não está falando de homens que nos inspiram na fé. A gente não está falando de homens que viveram coisas extraordinárias na fé. Mas o que está falando aqui é que esses homens não receberam o que Deus havia prometido para eles. Pô, mas que fé é essa então que a gente tem que olhar? Que fé é essa que a gente está olhando para esses homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias, mas Deus aqui na palavra está falando que eles não viram se cumprir aquilo que Deus havia prometido para eles. E no versículo 40 diz o autor: Deus havia planejado algo melhor para nós. Deus havia planejado algo mais profundo para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você está entendendo que o autor de Hebreus coloca todo mundo na mesma mesa? Coloca os homens que nos inspiraram na fé, os homens que estão aqui registrados no livro de Hebreus, que viveram coisas extraordinárias, e o autor está falando que aqueles homens vão ser aperfeiçoados por aquilo que eu e você temos acesso hoje, por meio de Cristo Jesus, no Espírito Santo. Eu e você temos acesso a coisas mais profundas, cujos profetas não viveram. Eles serão aperfeiçoados conosco. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que o autor de Hebreus está nos posicionando nesse mesmo lugar de galeria da fé aqui, porque eles serão aperfeiçoados conosco. Então eu e você podemos desfrutar disso aqui, meu irmão, se nós olharmos para aquilo que esses homens estavam perseguindo. O que eles estavam perseguindo? Esses homens e mulheres viveram milagres absurdos, mas eles não estavam motivados para viver coisas extraordinárias em Deus. Eles não estavam assim: será que agora Deus vai fazer um milagre? Não, será que agora Deus vai fazer alguma coisa extraordinária? Não! Eles estavam ouvindo e obedecendo. Eles estavam percebendo a voz e seguindo a direção. Eles estavam conhecendo a Deus e dependendo dEle. Eles estavam perseguindo a presença de Jesus. O que nós precisamos entender é que o maior absurdo que nós podemos viver enquanto caminhamos na jornada da fé é que a palavra nos posiciona em um lugar absurdo. O absurdo da palavra. O que esses homens e mulheres estavam buscando? Ou melhor, quem eles estavam buscando? Esses homens estavam priorizando o quê? Valorizando o quê? Se sustentando no quê? Eu afirmo que esses homens estavam integralmente apegados à voz de Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você tem dado atenção? A qual voz você tem dado atenção? A qual palavra você tem construído a sua vida? Sobre qual fundamento você tem caminhado? Sobre qual palavra você tem ousado em fé? Na sua ou na de Deus? O que mais vejo ao longo dessa curta jornada que eu tenho de ministério é que pessoas se frustram na fé porque caminham em cima de palavras que elas dizem ser de Deus, mas que não estão na Bíblia. Pessoas se frustram na fé por acreditar que Deus vai fazer coisas que Ele nunca prometeu na Bíblia. E aí chega para a gente e fala assim: tá vendo?
olha esse Deus aí. É esse Deus que você me chamou para seguir? Eu falei, não. Esse é o Deus que você inventou, que você diz para Ele fazer as coisas. A pergunta é, antes de você apresentar os seus projetos para Deus, o que Deus disse sobre você? Antes de você apresentar os seus planos para sua casa, família e seu futuro, o que Deus está dizendo sobre você? Antes de você querer fazer algo para Deus, o que Deus está dizendo para você fazer? O que nos foi revelado em Cristo Jesus por meio do Espírito é mais profundo, glorioso, suficiente do que tudo o que nós vemos que esses homens e mulheres viveram no Antigo Testamento. E o mais interessante disso tudo é que esses homens conheceram a Deus, perseguiram a palavra do Senhor, e por causa dessa busca e obediência, viveram o sobrenatural do Senhor. Eu ouso dizer que quando nós andamos com pessoas extraordinárias, coisas extraordinárias acontecem. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava numa dessas agendas que eu faço, e eu estava convidado, eu não fui para ministrar. E aí eu estava com um amigo, que é bem famoso. Eu, sozinho, não entraria em lugares nenhum dentro daquele evento. Mas aonde eu ia, ele me levava. Por causa dele, eu entrei em vários momentos em rodas de conversas, sentei em mesas que eu jamais imaginaria, porque aquele meu amigo me proporcionava algo extraordinário. Era secundário, eu não estava querendo entrar naquelas mesas, eu estava querendo ficar com ele, eu queria curtir com ele, mas ele falava assim, vem, deixa eu te apresentar para os amigos, vem, deixa eu te levar ali para você conhecer fulano, ciclano. E ele ia me levando, e eu ia vivendo coisas extraordinárias. Com Jesus é assim. Nós não perseguimos o que Deus pode nos dar, mas quando nós estamos com Ele, nós vivemos coisas extraordinárias. Quando nós estamos submissos à vontade do Pai manifesta em Cristo, nós estamos cooperando com o que Ele está fazendo, então Ele nos inclui, nós somos parceiros dEle. Quantos aqui querem desenvolver uma fé absurda em parceria com Jesus, conhecendo e obedecendo a sua palavra? Amém? Ao longo dessa série nós vamos mergulhar na vida de praticamente 2 profetas, Elias e Eliseu, onde esses homens viveram coisas extraordinárias como homens de Deus naquele momento da história. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17. Na semana passada o pastor falou um pouquinho sobre a vida de Eliseu em um evento, uma situação com uma mulher sunamita. E hoje eu quero compartilhar uma cena de Elias com uma outra família, uma viúva de Sarepta. E eu vou ler a partir do 7, para nós entendermos um pouco mais do contexto. 1 Reis 17, a partir do 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Só para você entender, isso aqui é logo após o momento em que Elias ele ordena que por um tempo não iria chover. Ele estava dando uma ordem, uma direção ao reino de Acabe. Então Deus dá uma direção para ele ir para o Rio Jordão, para ele ser alimentado por corvos ali. Ele fica um tempo ali e Deus dá a direção para ele ir para um outro lugar, e depois fala para ele ir para essa casa dessa viúva. Então o versículo 10 fala que ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se acabará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aqui por enquanto. Primeira coisa que nós olhamos aqui nesse contexto, até um pouco antes, nos versículos anteriores nessa história, o profeta, ele está se movendo, ele está andando em várias direções, mas nenhuma delas está aleatória ao que Deus está falando. Nós percebemos só nesse texto aqui 4 vezes Deus falando ao profeta e falando àquela mulher. Deus, ele fala, Deus, ele direciona. Não existe nenhum ambiente de fé, nenhuma pessoa de fé que está edificada fora da palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta e movimenta o ambiente de fé. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente percebe que todo movimento profético, no Novo Testamento todo movimento apostólico, tudo acontece do lugar onde Deus fala e homens obedecem. Quando Deus fala, aqueles que estão atentos confiam e obedecem, porque a maturidade de um relacionamento está em aprendermos a discernir e depender da voz de Deus em sua palavra. Se tem uma coisa que Deus está comprometido, é com o cumprimento da sua palavra. Quando ele pergunta para Jeremias, nos primeiros capítulos ali, onde ele está estabelecendo um relacionamento com ele, no chamado de Jeremias, ele fala assim: Jeremias, o que você está vendo? Ele fala assim: eu vejo um graveto, um galho de uma amendoeira com um broto. E então Deus fala para Jeremias: viste bem, porque eu estou velando, eu estou acompanhando para que a minha palavra se cumpra na terra. Deus está comprometido com a palavra dele. O plano de Deus é revelar a palavra, que é Cristo. Até Jesus se submete ao cumprimento da palavra, dizendo a João Batista para que João batize ele. João fala para ele assim: eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Então Jesus fala assim: é necessário que você faça para que se cumpra as escrituras. Você entende que Jesus, ele olha para João, que está cooperando com a palavra, e submete-se ao cumprimento da palavra na vida de alguém, porque ele achou um amigo, porque ele achou um parceiro, porque ele achou alguém que aprendeu a discernir a palavra e obedecer a palavra. Jesus, quando vai falar de João, chama ele de o amigo do noivo. É curioso porque na história o amigo do noivo é como o padrinho, é como aquele que escuta o noivo vindo à distância e vem avisando no caminho: ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo buscar a sua noiva, porque ele está escutando a voz do noivo, e isso gera alegria no seu coração. Deus nos insere no seu plano para que possamos viver esse nível de fé. É um absurdo, mas é um absurdo seguro, porque não é uma loucura sua, é uma loucura de Deus. É algo que não faz sentido aos nossos olhos humanos, na nossa lógica matemática, explicar.
Mas a pergunta é: quantos de nós nos esquecemos da palavra quando nós passamos por momentos difíceis? Quantos de nós nos esquecemos da voz de Deus quando nós estamos num furacão de outras vozes? É curioso porque lá no Éden, Adão e a sua esposa se perdem nesse caminho porque eles emprestam atenção para outro tipo de voz que havia no jardim. O pecado entra porque o homem e a mulher ouviram outra voz, outra palavra penetrou o seu coração e produziu confusão. Que tipo de palavra você tem consultado no momento difícil? Que tipo de fé você tem edificado nesse momento de desafio, de jornada, onde a pressão ela é real? Então nós nos distanciamos desse lugar onde somos satisfeitos na palavra, onde somos movimentados pela palavra, e então somos como aqueles que ficam vagando de um lado para o outro, como criança. Mas Deus está nos chamando para nós termos um relacionamento a partir da palavra e crermos em coisas absurdas, porque a palavra é um absurdo. Quem está comigo aí? E a primeira coisa que eu quero saltar aqui aos nossos olhos depois dessa introdução do texto, a história diz que Deus ordena para que o profeta vá naquela cidade e falar ou ir para a casa de uma viúva, e que ela cuidaria dele, ela serviria a ele. Naquela época, gente, toda viúva era pobre, passava necessidades. E eu fico pensando, Deus dando uma direção, porque ele havia falado com a viúva. O texto diz que ele tinha ordenado a viúva a servir o profeta. E olha que curioso, Deus sempre nos dá direções para servir, para ofertar, para confiar, quando nós não temos nenhuma condição. A sensação que dá aqui ao ler e ao se identificar com isso, é que nos momentos que nós mais precisávamos de ajuda, é o momento que Deus fala para nós: vai, confia. Mas eu preciso tanto de ajuda, mas eu preciso tanto ser servido, mas eu preciso tanto de algo que as pessoas talvez possam me dar. Quando nós não temos nada, nem para nós mesmos, é nesse momento em que Deus nos convida a darmos. É no momento que nós precisamos ser servidos que o Senhor nos estica para servir. É nesse momento onde nós não temos recurso, que a palavra de Deus nos toca por meio do homem de Deus. A palavra do Senhor nos estica na fé. A palavra do Senhor nos amadurece na fé. A palavra do Senhor nos leva a um lugar de nos remover da zona de conforto e até proteção de nós mesmos. Porque muitas vezes somos nós quem estamos blindando os nossos limites. Somos nós quem estamos colocando as bordas daquilo que Deus está nos comunicando, que nós podemos viver nele, por ele e para ele. Deus quer te esticar, te levando ao lugar de fraqueza. E Deus está sempre nos levando ao lugar de dependência e nos ensinando a confiar. E o que está acontecendo nessa casa aqui é mais profundo do que talvez uma necessidade física. Porque quando aquela mulher está dialogando com Elias, ela diz: eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Nós estamos colhendo gravetos aqui para preparar talvez uma última refeição, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. É uma fala mórbida. É mais do que uma necessidade física. Já existe um desapego da vida.
é alguém que está se despedindo, é alguém amargurado, frustrado, cabisbaixo, alguém que já sofreu muito, alguém que já apanhou muito na vida. O que está acontecendo aqui é na alma, é profundo. Nós não temos mais nada para dar, nós não temos recursos, estamos vazios, vamos morrer. O nível de esgotamento aqui é profundo, é almático. Mas não existe nada que seja tão profundo que possa impedir do amor e da graça de Deus nos tocar e nos alcançar. Quando a palavra de Deus nos encontra, quando a palavra de Deus acessa o nosso coração, nós somos movidos na direção daquilo que os olhos não veem e que os nossos pensamentos não sabem explicar. Diante das coisas que nós não conseguimos perceber saída, na nossa casa, família, nos nossos planos, nas nossas emoções, quando nós não vemos saída, meu irmão, o que nós precisamos é confiar na palavra de Deus, porque ela é infalível, ela não muda, nós mudamos, Deus não muda. Nós cantamos aqui que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Elias. Ele continua sendo o mesmo Deus por meio do Espírito. É o mesmo Deus se comunicando comigo e com você hoje. Tem alguém vivo aí? Nós não estamos falando com um Deus que é inferior ao Deus do Antigo Testamento. O que nós temos que lidar hoje é com a incredulidade da nossa geração, porque nós tornamos o absurdo mais distante de nós, porque nós tornamos a pessoa absurda de Deus mais distante de nós. Quando a palavra de Deus bate à nossa porta, a porta das nossas fraquezas, é como se o Senhor soubesse exatamente o tom de voz para se comunicar com as nossas necessidades. A bondade, a graça. O maior milagre de Deus é Ele falar comigo e com você quando nós não temos nada para oferecer para Ele. É Ele insistir em nós quando nós estamos à beira de desistir dEle. É Ele insistir em vida quando nós estamos apagando em morte. O homem de Deus diz, diante do desespero daquela mulher: não tenha medo. E talvez o que o Espírito Santo esteja soprando para você no meio das suas frustrações hoje, no meio dos desafios onde você não vê saída, no meio dos dilemas do seu casamento, da criação dos seus filhos, não tenha medo. Se Deus te deu uma direção, uma palavra, se existe uma relação com um Deus absurdo, falando e soprando vida aos seus ouvidos, obedeça, confie, dependa. Quem crê nisso? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: não tenha medo, confie em Deus. Essa história se repete de uma forma diferente lá no Novo Testamento, quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, lavando as redes ali em Lucas 5. E a palavra diz que Jesus está passando pelo mar da Galileia e ele entra no barco de Pedro. E ele pede para que Pedro se afaste. Veja bem, não existia nenhuma interação ainda entre Pedro e Jesus na história. Era o primeiro encontro. Deus entra como um desconhecido. Ele entra no barco e começa a ensinar a multidão que está à margem do mar da Galileia, do barco de Pedro. E então, depois de ensinar um bocado ali, ele vira para Pedro, que passou a noite toda tentando pescar e se frustrou, porque não pescou nada. E ele vira para Pedro e fala assim: vá para águas mais profundas e lance a rede novamente. Então Pedro fala assim: não, a gente passou a noite inteira, não vai dar certo, não é um bom lugar para se voltar.
Não é um bom lugar para nós voltarmos os nossos olhos. Não, eu não quero lidar de novo com aquilo. Eu não quero voltar para a minha história. Eu não quero voltar para aquelas coisas do passado. Eu não quero lidar de novo com aquilo. Mas Deus, Ele sempre nos leva ao lugar dos nossos traumas, para que nós sejamos curados. Para você ser curado do seu passado, você precisa lembrar do seu passado. Para você ser curado dos seus traumas, você precisa se lembrar dos seus traumas. Para você ser curado no seu casamento, você precisa voltar às raízes que fragilizaram o seu casamento. Para você voltar aonde caiu o machado na história da criação dos seus filhos, você precisa voltar para poder lidar com aquilo. Jesus nos leva ao lugar das nossas fraquezas, para que nós possamos aprender a depender dEle. Deus quer chacoalhar nossa alma. Algumas semanas atrás nós encerramos uma série onde nós falamos com os jovens de que Deus, Ele quer remover as camadas que nós criamos para proteger das nossas feridas, que são sofismas. E sofisma é uma mentira vestida de verdade. São coisas que nós colocamos sobre nós para enganar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor, para dizer que está tudo bem, como o pastor falou na semana passada. Mas Jesus é perito em entrar por meio das fissuras das camadas que nós criamos e tocar o lugar que nós somos fracos. Vá para águas mais profundas de novo. Lance a rede de novo. E sabe o que acontece, meu irmão? Eles lançam e eles pescam tanto peixe que eles precisam pedir ajuda para o barco do lado, e os pescadores vão ajudar e tem dificuldade de remover a rede das águas. E então eles enchem tanto o barco de Pedro quanto dos seus amigos que estão ao redor. Porque quando eu e você abrimos o nosso coração para que a palavra, por meio de Cristo, entre na nossa história, entre na nossa bagunça, entre na nossa confusão, nos leve de volta ao lugar onde nós perdemos o controle, onde nós perdemos o rumo, e então ali Deus manifesta a sua graça. E então nossa bagunça se transforma em testemunho. Então a nossa vida bagunçada pela palavra de Deus é organizada, traz ordem. Aquilo que hoje você pode olhar e falar assim, está podre, está morto, não tem vida. Você crê que isso é testemunho de vida em Cristo Jesus para aqueles que ainda não viveram essa experiência? Hoje eu e você podemos acessar o Deus que entra no barco, te leva para águas mais profundas e te proporciona uma realidade de graça, favor, absurdo. O que aquela mulher experimenta porque ela obedece à palavra de Deus. Da mesma forma como Pedro fala assim, porque é o Senhor que está mandando a gente ir para águas mais profundas, eu vou. Daquela mesma forma, a viúva de Sarepta fala, eu vou porque é o homem de Deus que está mandando. E meu irmão, o que acontece é que aquela botija de azeite e farinha não se acaba. Quando eu e você estamos debaixo de uma palavra de Deus, é Ele o responsável pelo processo. Quando nós inventamos algo e apresentamos para Deus, nós corremos para que Deus possa nos compensar. Mas quando Deus nos direciona, é Deus o responsável por fazer acontecer. Uma das frases que eu mais tenho escutado por aí hoje é, vamos fazer acontecer. É um projeto compartilhado com alguém, e aí você escuta, vamos fazer acontecer. Tem um amigo que fala muito esse jogo de frases, que é o Pedro Estrela, que ele fala assim, se o que você viveu, você sabe explicar por que aconteceu, foi porque você fez acontecer. Agora, se o que você viveu, você não sabe explicar como aconteceu, foi porque Deus fez acontecer. É
possível eu e você fazermos coisas sem Deus. Mas Deus quer estabelecer um relacionamento comigo, com você, como igreja, na parceria. A segunda parte dessa história, ela fica ainda mais tensa. Quando, algum tempo depois, o versículo 17 diz: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Eu não sei se você já viveu essa sensação, essa experiência, mas eu lembro que quando eu estava começando a minha jornada com Deus, a sensação que eu tinha é que a minha vida sem Deus estava mais tranquila. Pô, agora que eu sigo a Jesus, os problemas aumentaram. Agora que eu vivi vamos dizer assim, uma fagulha daquilo que Deus tem para mim, parece que as dúvidas aumentaram. Parece que as dificuldades aumentam. Quem aqui já pensou isso alguma vez? As coisas pioram depois que a gente segue a Jesus. Quando eu não ia na igreja, eu não tinha tanta luta. Quando eu não servia a Cristo, eu não tinha tanta luta. O que essa mulher está reivindicando aqui é basicamente isso. Você veio aqui como homem de Deus para que a minha vida fosse amaldiçoada? Para que eu tivesse a morte do meu filho? Esse é o cuidado que o Senhor tem para mim? E eu entendo que o Senhor está continuamente nos levando a um lugar que nos posiciona na palavra e no lugar de oração. Porque uma fé absurda, ela é sustentada pela palavra e pela palavra orada. Porque aquela mulher vai atrás do profeta e ela não está simplesmente reivindicando uma necessidade, ela está lembrando o homem de Deus do que ele havia feito e prometido. O Senhor veio aqui como homem de Deus para me abençoar ou o quê? E o que me chama a atenção aqui é que muitas vezes como pastor, como líder, aconselhando pessoas, é que a gente recebe muitas pessoas nos procurando pedindo ajuda, mas poucas delas expressando o real desespero do que elas realmente precisam. Pessoas nos procuram pedindo ajuda para como talvez lidar com os problemas do casamento, mas com uma cara de concha, como se aquilo não estivesse de fato doendo. Olha, eu vim aqui porque eu marquei uma reunião com vocês. Será que vocês podem dar um jeito no nosso casamento, que já acabou, hein? Acabou mesmo, né? Oh, meu filho não quer saber mais de Jesus. Eu preciso que você faça alguma coisa aí para poder reanimar a fé dele. Como se pastor fosse médico para fazer massagem cardíaca gospel. Existe uma grande diferença entre oração e súplica. O que essa mulher está fazendo ao profeta, ao homem de Deus, é suplicar. Eu posso orar em casa, eu posso até vir no culto e orar pelas minhas necessidades, mas se você está desesperado por algo, existe um nível mais intenso de oração. Existe um lugar de súplica que o seu casamento está precisando. Existe um lugar de súplica que você, marido, está precisando exercer. Existe um lugar, você, esposa, que você está precisando exercer em súplica. Pais, existe um lugar de súplica. Existe um lugar, você, empresário, profissional, que Deus está requerendo ao lugar de súplica.
Não é orar em pensamento, não é orar no quentinho debaixo do cobertor. Meu irmão, é você entender o real desespero e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. É intenso, porque é vivo. Pessoas que estão batalhando contra as dores da sua alma. Ei, suplique ao Senhor. Peça ao Espírito que escreva nas paredes do seu coração as leis de Deus, e você possa ser consolado, reanimado na sua fé. Quando nós vemos esse momento de súplica, é quase que impossível não lembrar do centurião que procura Jesus lá em Mateus 8, do 5 ao 17. O centurião, ele está andando ali, ele está percebendo Jesus caminhando em Cafarnaum, e então ele tem um dos seus servos enfermos na sua casa. E a palavra diz que ele vai na direção de Jesus, no meio da multidão, e ele suplica ao Senhor: meu servo está enfermo, será que o Senhor pode fazer algo? Então Jesus diz para ele: eu vou até lá. Mas o centurião, que é um oficial romano, fala assim para ele: não precisa ir até lá, basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua. E ele diz assim: eu sou um oficial militar, eu entendo sobre autoridades e eu sei como é que o Senhor se move. O Senhor diz: vá para lá, e as coisas vão para lá. Você diz: vá para cá, e as coisas vão para cá. Eu tenho subordinados que fazem o mesmo quando eu dou uma palavra. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei a autoridade que está sobre você. Então basta uma palavra de alguém absurdo como o Senhor é. Basta uma palavra. Então Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu não encontrei nenhuma fé desse tamanho em todo Israel. Veja bem, aquele homem não era um israelita, ele era um romano. Ele não conhecia a fé judaica cristã. Ele não conhecia as escrituras proféticas sobre Jesus. Ele apenas ouviu falar de Jesus, que ele estava passando na cidade, e então ele discerniu quem estava passando. Meu irmão, será que você pode perceber quem está passando aqui nesse lugar? Basta uma palavra. E então Elias fala para aquela mulher: me dê o seu filho, me dá a sua fraqueza, me dá o que está morto, me dá a sua derrota, me dá a sua fragilidade, me dá os seus limites. E a palavra diz que Elias leva aquele menino para o quarto, e ali, num lugar de intimidade, o filho é ressuscitado. Depois dessa experiência de depender do homem de Deus, da mesma forma como aquele centurião dependeu do homem de Deus em Cristo Jesus, aquela mulher vira para Elias e fala assim: agora sim, eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. O que nós estamos precisando, meu irmão, é da palavra de Deus. O que nós estamos precisando para amplificar a nossa fé a um lugar absurdo é nós confiarmos mais na palavra de Deus. É nós confiarmos mais no homem de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele é o homem de Deus enviado a nós.
cujas palavras têm poder para nos salvar, para nos curar, para nos libertar e nos transformar, porque o que vem de Deus é um absurdo. É um sozo, meu irmão. Salvação, cura e libertação é vida abundante. Então basta uma palavra de Cristo. O que nós precisamos, meu irmão, basta uma palavra de Cristo. Basta um haja luz. Basta um vá e faça um bolo de farinha. Vá para as águas mais profundas. Basta um lance as redes novamente. Basta um siga-me, Pedro. Basta um Lázaro, saia. Basta um Pedro, vem andando sobre as águas, sou eu. Basta um calma, Jairo, a sua filha só dorme. Basta um sim, eu quero te curar. Basta sim, os seus pecados foram perdoados. Basta, tome a sua maca, levante e ande. Basta, ei, mulher, me dê o seu filho, porque ele viverá hoje. Basta Jesus e sua palavra, e então as coisas sobrenaturais nos acompanham. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Ah, Jesus. Versículo 19 aqui, Elias diz uma frase que para mim é muito forte: me dê o seu filho morto. Me dê a sua fraqueza. Me dê aonde você não dá mais conta. Me dê aonde você saturou, onde você não acredita mais. Me dê onde a alegria foi embora. Me dê aonde a esperança se esvaziou. Me dê. A pergunta é, diante do Espírito Santo soprando ao meu e ao seu coração nessa noite, para que você confie mais nele, você pode ser vulnerável e entregar aquilo que você talvez tenha mais medo de entregar. Deus quer mexer naquilo que está podre. Deus quer mexer naquilo que nós temos até medo de mexer. Deus quer mexer naquilo que está morto, cheira mal. Deus quer mexer naquilo que nós não temos coragem sozinhos. Mas sinta o Espírito Santo te conduzindo a um lugar de dependência. Sinta o Espírito Santo nessa noite, perceba isso no seu coração, te levando a um lugar onde a podridão do seu casamento é tocada, onde a podridão da sua alma, das perversões que nós carregamos em nós mesmos são tocadas, onde a pornografia é tocada, onde a imoralidade é tocada, onde a mentira é tocada, onde os enganos são tocados, onde a traição é tocada, onde a angústia e a amargura são tocadas, onde os medos, os traumas, o abuso é tocado. Ah, meu irmão, você pode sair dessa noite da mesma forma como você entrou, mas você pode sair daqui rendido ao Deus que pode fazer algo. Talvez você esteja aqui enfermo na sua alma. Talvez você esteja enfermo no seu físico. O Espírito está aqui e quer nos tocar de forma diferente. Se você quer se render a Ele por completo nessa noite, entregando as suas fraquezas, talvez seja no seu casamento, talvez seja na criação dos seus filhos, talvez seja na sua relação com os seus familiares, talvez seja até mesmo com os seus planos frustrados, talvez seja na sua capacidade de enxergar um futuro diferente. Não sei o que você está carregando, o que está podre dentro de você,
Mas eu sinto o Espírito falando: me dá. Venha ao altar, entregue isso nas minhas mãos. Se você quer responder esse apelo, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você, a você entregar as suas fraquezas diante do Senhor nessa noite. Vamos lá. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Espírito Santo. De manhã nós sentimos muito forte essa impressão de pais que estão talvez lutando pela vida dos seus filhos. E talvez você esteja aqui cansado. O Senhor está te chamando: me dá a sua fraqueza. Me dá a sua fraqueza. Me dá a sua fraqueza. Eu sinto nessa noite também algo no espírito de talvez empresários que estão aqui passando por lutas nos seus negócios. Ouça a voz de Jesus ao seu coração falando: me dá a sua fraqueza. Dependa de mim, me dá a sua fraqueza. Algumas pessoas que estão aqui desempregadas, eu sinto o Espírito Santo soprando um nível de dependência mais profundo sobre a sua casa. Um nível de esticamento da fé a um lugar absurdo que nós não sabemos explicar. As pessoas vão perguntar, nós não saberemos explicar. Me apego em ti. Quer convidar para nós orarmos aqui com as pessoas que estão aqui na frente? Enquanto isso, você pode fazer dessa canção a sua oração. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Me apego em ti. Me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Eu me apego em ti. Me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Me apego em ti. Me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Eu me apego em ti. Me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Jesus, quero olhar em teus olhos. Enche os meus sentidos. Aumenta o clamor, aumenta o clamor, aumenta o clamor da tua igreja, Jesus. Aumenta o clamor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Quero olhar Jesus, 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 Jesus.
Senhor só se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez em momentos em que você estava mais fraca, você clamou de maneira diferente. Quando Paulo disse isso, diante de espinhos que ele tinha na carne, ele falou assim: o Senhor, a minha graça te basta. E a graça é, na verdade, a divina influência do próprio Deus sobre o nosso coração, para nos ensinar o caminho da obediência, para nos ensinar o caminho da dependência. E eu quero convidar você a clamar. A força que você necessita está no clamor. A força daquela viúva estava no clamor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Basta uma palavra tua e o Senhor virá. Você pode aumentar o seu clamor nessa noite. Não apenas os que vieram em reconhecimento da sua necessidade, mas como igreja, você que está em casa, você pode aumentar o seu clamor. Você pode talvez nesse momento se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero aumentar a minha voz, o meu clamor. Eu quero declarar que eu quero te ver, Jesus. Eu quero declarar a minha dependência pelo Senhor. E nós vamos cantar. Nós vamos deixar o nosso espírito clamar. Nós vamos deixar a nossa voz ecoar como um sopro de quem depende do Senhor. E eu quero convidar a igreja toda a esse lugar. É o momento de nós estarmos juntos, nos apegando ao Senhor. Me apego em ti, me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti, me apego em ti, me apego em ti. E tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Vamos lá, você pode levantar a sua mão e cantar isso mais uma vez com todo o coração. Em ti, me apego em ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em ti. Nos apegamos às suas palavras, Jesus. Me apego, Jesus. me apego em ti. E tudo pode passar, mas seu amor não mudará. Me apego em ti, Jesus.
Obrigado, Jesus, por mais uma vez o Senhor se manifestar por meio do Teu Espírito, revelando a palavra ao nosso coração. É como o apóstolo Paulo diz, que o Senhor não escreveria mais as suas palavras em tábuas de pedra, como o Senhor fez no deserto, mas que o Senhor escreveria nas paredes do nosso coração, que o Senhor imprimiria dentro de nós essa relação com o Senhor, essa relação absurda da sua palavra dentro de nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nós vivemos caminhando nesse lugar absurdo da fé, não por aquilo que nós podemos perceber aos nossos olhos humanos, mas que os olhos do Espírito estejam aguçando os nossos sentidos a perceber mais a sua voz e a sua vontade. Alinha o nosso coração ao Teu e livra-nos dos nossos enganos, livra-nos das nossas mentiras, mas nos confronta com a sua verdade e nos leva a um lugar mais maduro de dependência e obediência a Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele pela fidelidade do Senhor? Aleluia. Vire para a pessoa do seu lado e diga: meu irmão, dependa mais da palavra do Senhor. Vire para outra pessoa e diga a mesma coisa: dependa mais da palavra do Senhor. Que você possa voltar para sua casa nesse final de domingo e você se lembrar daquilo que nós refletimos hoje, ao longo da sua semana. Que o Espírito guarde e console você, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa noite. E quero olhar em Teus olhos, enche os meus sentidos da beleza da Tua glória.